Boa noite a todos. Muito boa noite a todos. A graça e a paz. Você que está nos ouvindo nesse momento, através dessa live, dessa programação, que evidentemente ela é feita para a glória de Deus. Então eu convido você, desde já, a não sair daí, pegar sua Bíblia, se caso você tem uma, para que nós possamos fazer a leitura da palavra do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E queria registrar aqui a minha alegria de estar mais uma vez nesse momento, tendo essa rica oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor e saber o compromisso, que tão grande compromisso é esse, de a gente estar literalmente tendo essa responsabilidade de falar acerca de Deus, que não é fácil, falar da sua Escritura, que Ele possa estar me usando de acordo com sua vontade, em nome do Senhor. E eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, a partir do verso 19. Atos, capítulo 11, a partir do verso 19, que diz assim a palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia e Chipre e Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra de Deus, senão aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. E tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Pois bem, amados, que o Senhor aplique no nosso coração. Eu queria fazer uma oração nesse momento, e queria colocar diante de Deus a sua vida, você que está nos ouvindo, em meio a tanta turbulência, ao caos que está instalado aí no mundo por causa dessa pandemia, ao medo, acima de tudo, que as pessoas estão passando, essa pressão que ela só faz crescer cada vez mais. E também colocar diante de Deus as famílias dessas pessoas que morreram, que o Senhor possa confortá-las. Então eu queria que você acompanhasse essa oração, e não apenas estivesse confirmando comigo as minhas palavras, pedindo a Deus consolo por todas aquelas famílias que perderam seus entes queridos, por meio dessa pandemia. Oremos ao Senhor. Pai Santo e querido, te apresento, Pai, nesse momento, Pai, a tua palavra, que ela é rica, que ela é viva e eficaz. Então somente o Senhor venha falar conosco mais uma vez. Assim como o Senhor falou através das canções, venha nos falar, Senhor, profundamente através da tua santa palavra, Senhor. E te colocamos nesse momento as famílias de todos aqueles que perderam seus entes queridos, Pai, sua mãe, seu pai, talvez seus filhos, Pai, para o Covid-19, Senhor. Oh Deus, vem estar consolando, Pai. Sabemos que palavras são insuficientes nesse momento, mas o Senhor que é o Consolador, que teu Espírito Santo venha estar consolando, Pai, cada alma que está aflita, cada alma que está, Pai, nesse momento precisando de uma palavra, de um refrigério, Senhor, de algo que venha saciar a sede do seu coração, Pai. Então tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, a pregar o teu evangelho, Pai. Evangelho esse que liberta, Pai, que tira as escamas dos olhos, para que possamos enxergar a grandeza do teu amor para com cada um de nós. Nós te louvamos por tudo, pelo pão de cada dia, pelo alimento que o Senhor colocou em nossa mesa hoje, por essa reunião, em nome do teu Filho amado Jesus.
Amém. Glória a Deus por isso. Queridos, Atos dos Apóstolos é um livro histórico, um livro interessante. Você que nunca leu esse livro, eu convido você, na sua casa, a lê-lo, em nome de Jesus. É um livro que fala literalmente da história da igreja, onde tudo começa, onde o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, ele desce ali em Pentecostes, sobre aqueles discípulos, e aqueles homens ficam cheios do Espírito Santo, e eles pregam o Evangelho. É o momento do crescimento da igreja, é o momento da igreja onde o Espírito Santo está agindo profundamente, é o momento onde a gente vê literalmente a união de judeus e gentios na composição dessa igreja, da qual o Senhor Jesus tinha dito lá no passado, através do profeta Isaías, através da pessoa de Jesus Cristo também. Então aqui a gente vê a composição dessa igreja, ela se definindo como era o projeto de Deus lá no passado, que acontecia como uma sombra daquilo que acontecia aqui no presente. Então Atos ele é riquíssimo em informações, Atos ele é profundo, porque esses homens e mulheres que morreram pelo Evangelho, que se doaram pelo Evangelho, pelo crescimento desse Evangelho, pela expansão desse Evangelho, que nós vamos ver aqui nessa noite. E a gente vê o crescimento dessa igreja, a gente vê aonde ela chegou, a proporção que ela chega, porque ela está acima de tudo, fundamentada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ninguém pode deter essa igreja, porque o Senhor Jesus comprou com o seu sangue. Então ela pertence a Deus, ela pertence ao Filho de Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos importantes, você é importante para Deus, você que está me ouvindo nessa noite. E eu queria que você não desligasse o seu receptor, não saísse daí e nos acompanhasse nessa leitura da palavra de Deus. Começando no verso 19, quando diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra de Deus, a palavra somente aos judeus. Então, pois bem, meus queridos, deixa eu aqui, o texto parece um pouco vazio, mas na verdade não é. Deixa eu trazer aqui, abrir aqui o leque dessa informação aqui. Estevão era um diácono, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele foi apedrejado, na verdade foi um dos primeiros mártires aqui em Atos. Ele foi apedrejado por confessar, não negar o nosso Senhor Jesus Cristo, foi morto injustamente, mas morreu convicto da fé e perdoando aquelas pessoas que estavam o apedrejando, que diziam: Senhor, não imputes a eles esse pecado. E é interessante que aqui Saulo de Tarso, que comandava aquele apedrejamento, estava ali com as vestes desse homem, dizendo assim: pode apedrejar, porque eu quero que seja assim. E é interessante que o resto dos irmãos, eles saem, porque surge uma grande tribulação nesse contexto aqui. E os irmãos se dispersam, ou seja, saem de Jerusalém para outras localidades, mas nesse caminho, eles, mesmo em meio a essa perseguição, eles não param de pregar o Evangelho, eles não param de pregar as boas novas de salvação, eles não deixam, porque eles estão convictos da transformação que veio sobre eles. Tenho certeza quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, verso 16, que ele diz que não se envergonhava do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evidentemente que esses irmãos também não se envergonhavam. Então eles saíram, foram dispersos e passaram até a Fenícia e Chipre e Antioquia e anunciaram a palavra de Deus somente aos judeus, esse grupo de irmãos aqui. Porque é importante lembrar que os judeus, Deus deu revelação das leis, que os 10 mandamentos, ao povo judeu. Então o povo judeu, eles achavam que era um povo literalmente de Deus, exclusivo de Deus, e quando nós olhamos para o passado,
É fácil entender isso, que eles achavam dessa forma, porque se nós olhamos o que Deus fez no Egito, tirou aquela nação inteira, 600 mil homens, foram mulheres e crianças do Egito ali, livrando com mão poderosa, né? E à noite, Deus fazia com que uma coluna de fogo não matasse aqueles homens pelo frio. E pela manhã, que no deserto escaldante, uma nuvem os encobria para que eles não morressem pelo aquele sol tão grande. E quando nós olhamos, os profetas que saíram eram judeus, né? Os patriarcas que surgiram eram judeus, né? Então não seria fácil para eles querer pregar o evangelho, ou seja, sair de uma cultura que já havia do passado, né? Pregar para alguém que não fosse judeus, evidentemente. Quando eu estava estudando esse texto em casa, nós temos que olhar, quando estudamos, os dois lados da moeda. Porque você foi ensinado de uma forma, culturalmente de uma forma, você vai ensinar até o resto da sua vida aquilo. Mas muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus disse. Porque Deus já tinha planejado, queridos, no futuro, no passado, há muitos anos atrás, no mínimo 700 anos atrás, lá em Isaías, que os gentios também iam fazer parte dessa comunidade. Os gentios iam fazer parte dessa comunidade da igreja. É você mesmo que eu estou falando. Você ia fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, não da igreja congregacional, que evidentemente pode ser também, mas da igreja que está rolada nos céus, a igreja da qual o Senhor Jesus comprou com seu sangue. Então esses homens pregam a palavra para os judeus, mas no verso 20, acompanhe comigo, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falaram também aos gregos e anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Então os gregos também, outro grupo de irmãos, que fizeram um destino até Antioquia e Chipre, né? Esses irmãos anunciaram o evangelho a os gregos. E aqui algo que nos espanta, né, que espantou o apóstolo Pedro, quando o Cornélio, o centurião Cornélio, também ele se converteu ao Senhor e recebeu o Espírito Santo, né, que ele mandou Pedro ir até a sua casa, que tinha algo para lhe contar. E quando Pedro escuta aquilo, mas como é que pode? Deus, então, abriu as portas do céu para os gentios também. Então, esses homens estavam confusos. Como é que pode? Se Deus deu revelação no passado somente aos judeus, somente eles tiveram acesso, e agora, na nova aliança, Deus abriu a porta para os gentios também. E Pedro vai até lá e vê a convenção desse homem. Depois Pedro é chamado, aqui no capítulo 10, Pedro é chamado a Jerusalém para dar relatório do que tinha acontecido, porque ele tinha pregado para os gentios. E Pedro fala, olha, aconteceu isso e isso, Deus trouxe a revelação e o Espírito Santo está sobre os gentios também. É algo extraordinário, é algo que não se via nunca, ou seja, é algo novo. Então, o livro de Atos é um livro que as profecias estão se cumprindo, mas talvez é um livro que algo novo está acontecendo na vida desses irmãos. E algo que está sendo aprendido, algo que está sendo cogitado, porque o poder de Deus ele está adentrando no coração dos gentios através da pregação do Evangelho. Então os gregos aqui, muitos deles se convertem ao Senhor Jesus Cristo. E esse fato, no verso 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteu ao Senhor Jesus. Então perceba, diante dessa informação que acabamos de ter aqui, que hoje na Bíblia só existe dois grupos de pessoas: ou judeus ou gentios. Embora existam várias nacionalidades, mas só existem dois povos na Bíblia: judeus ou gentios. Então hoje, de acordo com esse texto, de acordo com o livro de Atos, de acordo com aquilo que Paulo fala lá na carta aos Efésios também, que é interessante demais, que os gentios têm coparticipação também do reino de Deus agora. Nós fazemos parte dessa aliança também. E isso é extraordinário, querido. Você que já recebeu o Senhor Jesus, você sabe como isso é tremendo. Você sabe a importância disso, né? De você fazer parte de algo verdadeiro, de algo tremendo.
Então a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor Jesus. Né? Porque o evangelho é aquele evangelho que, quando ele é pregado com fidelidade, é o evangelho que transforma. É o evangelho que ele abre as portas do reino de Deus para os perdidos. Será que nós estamos abrindo as portas do reino de Deus através da pregação do evangelho para os perdidos? Em meio a essa pandemia que está aí fora, que está no mundo todo, será que nós estamos orando por esses irmãos, né, essas pessoas que nunca ouviram falar ainda da pessoa de Jesus? Ou será que nós estamos acomodados, presos nos nossos lares, né, assistindo a Netflix e entre outras? Será que nós estamos orando, pelo menos, para que o Senhor alcance? Será que nós, pelo menos, estamos contribuindo, de uma certa forma, para aqueles missionários que estão fora da sua nacionalidade, que não puderam voltar, regressar por ser país de origem, que estão também lá em quarentena, para que eles possam se manter financeiramente também? O evangelho, ele é a boa nova de salvação. Ou seja, é as boas novas de salvação. Então perceba que nós, gentios, hoje, nós temos essa responsabilidade também, esse compromisso também, de anunciar as boas novas de salvação a todos quantos, sem raça, sem credo religioso, sem cor e sem condição financeira, mas apenas pregar o evangelho. Jesus deixou bem claro, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, quando ele disse: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão minha voz. Ou seja, Jesus estava dizendo ali, quando ele está tratando que ele era o bom pastor, no contexto que eu acabei de falar, que ele ainda tinha outras ovelhas, não desse aprisco, ou seja, não dessa raça aqui, não desse povo, mas ovelhas de outro aprisco. Elas ouvirão a minha voz, através de que, Renato? Da mensagem do evangelho. Então, a partir do momento que elas ouvirem, vão se tornar um único povo, uma união de dois povos, que vai ser um único povo, Israel celestial, da qual é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele comprou com o seu sangue. Então perceba a importância, perceba a veracidade da pregação do evangelho, porque ela é que tira esse esquema dos olhos, para que a gente possa enxergar a grandeza de Deus. Porque a gente só consegue enxergar o nosso pecado quando o evangelho é pregado. Então, quando o evangelho é pregado e o Senhor permite, né, a gente se arrepende e a gente crê na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, e foi exatamente isso que aconteceu com você, e não vai ser diferente com ninguém não, porque o antídoto é o mesmo desde o passado. Há 2000 anos, ou há 2020, o segredo é o mesmo. As pessoas só se convertem, só vêm a Cristo pela mensagem do evangelho. Não é por outro tipo de situação, não é pelo oba-oba, não, é pela mensagem genuína do evangelho. Quantos homens no passado morreram por essa verdade? Preferiram morrer queimado, ser partido ao meio, por essas verdades que acabo de externar agora. Mas acompanhe comigo a leitura, no verso 22. A notícia a respeito deles, de quem? Dos gregos, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Então a notícia é que os gregos também, eles tinham se convertido ao Senhor, que o Espírito Santo também, eles tinham sido selados pelo Espírito Santo. Chega a igreja mais uma vez de Jerusalém, e eles confusos com o que estava acontecendo, evidentemente, mandam Barnabé saber se de fato aquilo procedia. E Barnabé, queridos, quando chega em Antioquia, né,
ele vê uma igreja, né, com quase sua totalidade repleta de crentes gentios. Uma igreja, meus amados irmãos, que a sua composição estava literalmente cheia de gentios. E esse homem, ele louva a Deus por isso. Perceba a atitude aqui de Barnabé, a atitude de glorificar a Deus, porque até então a mensagem dele chega aos ouvidos dos gentios, e os gentios estão a recebendo também. E a graça de Deus está adentrando os corações desses homens. Agora é interessante que Antioquia, que ficava na Síria, essa que estamos falando, uma cidade onde tudo que não prestava existia nela, uma cidade que tinha pelo menos 500 mil habitantes, uma cidade que tinha seu porto comercial a 24 quilômetros, né? E era uma cidade que muitos vinham para conhecê-la, muitos vinham para passar suas férias. Oficiais romanos aposentados vinham até Antioquia para se desfrutar da sua prostituição. E dentro de Antioquia sai uma igreja poderosa, uma igreja fervorosa, uma igreja que crescia na graça de Deus. Então Barnabé chega em Antioquia, né, no verso 3, e tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos os que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então a mensagem, né, a aplicação que eu faço desse texto aqui para nós hoje, as palavras que Barnabé, ele, na exortação dele, aqueles irmãos, que permanecesse firme no Senhor Jesus. Eu quero fazer para você agora, que talvez está disperso, para você agora que está sofrendo, você que é membro de uma igreja, você que serve ao Senhor verdadeiramente, permaneça, eu exorto você em nome de Jesus, a permanecer firme no Senhor Jesus. Não permita que a sua fé esfraqueça, não permita que as circunstâncias deixem você esmorecer na fé, porque infelizmente, meus irmãos, muitos estão se deixando se levar pelo medo. É preciso sim ter cautela, mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Saiba que Deus é quem tem a última palavra. Ele é o Senhor da história. Então nós somos exortados, mediante as palavras de Barnabé, a permanecer firmes no Senhor Jesus, não vacilantes. Permaneça firme no Senhor Jesus. Então, Barnabé era um homem de Deus, né? E ele vendo, chegou, se alegrou-se com aquilo, porque ele percebe que algo, o Espírito Santo está contagiando aqueles irmãos. Atos, por sinal, a gente vê a igreja crescendo em números. A proporção dela cresce tanto que começa a surgir ofícios como de diáconos, lá em Atos 6, onde surgem os primeiros diáconos. Né? Por quê? Porque o crescimento dela é grande. A igreja de Antioquia se torna uma grande igreja missionária também. Ela busca pregar o evangelho genuinamente, não apenas dentro das suas fronteiras, mas dentro dela. E por sinal, o apóstolo Paulo, ele se torna missionário dessa igreja também. Uma igreja da qual ele ensinou, né? Ele vai dizer aqui no final do verso 26, ele passou um ano inteiro educando aqueles irmãos na fé, doutrinando aqueles irmãos, para que eles tivessem noção, consciência da grandeza de Deus e das Escrituras. Então a igreja de Antioquia se torna uma igreja forte, não apenas em números, mas também em missões. Então a gente vê aqui a primeira igreja missionária. Quando nós olhamos ao retrato do século XVII, daquele grupo de irmãos lá na Inglaterra, que se denominavam puritanos, né, que quer dizer pureza e santidade, uns irmãos que buscavam um diferencial no culto, que até então o rei Henrique VIII, ele sai da Igreja Católica, literalmente, né, não permite que ela mais assuma na Inglaterra. Então aqueles irmãos puritanos achavam
que agora na igreja anglicana ia ser um culto diferente, onde de fato eles poderiam adorar a Deus verdadeiramente, de verdade, assim um Deus, um culto assim como a Bíblia ensina, mas ele percebe que o culto tinha os mesmos rituais. O culto tinha velas, tinham ídolos, e eles percebem que apenas mudou o nome, né? A igreja se tornou anglicana, até hoje carrega esse nome. Então esse grupo de irmãos começam secretamente louvar a Deus, cultuar a Deus escondidos. E muitos deles perderam sua vida porque estavam fazendo isso, louvando a Deus, cultuando a Deus verdadeiramente. E é interessante, por meio desse grupo de irmãos, surgem duas ramificações evangélicas, presbiterianos e nós congregacionais. Porque pregar a palavra de Deus com fidelidade, fazer aquilo que o próprio Jesus nos ensinou, quando ele estava com aquela mulher samaritana, que até então os judeus achavam que o lugar da presença de Deus era apenas no templo, né? Que lá estava a Arca da Aliança, e ali uma vez por ano o sumo sacerdote ia aspergir naquela arca, trazer os pecados da nação inteira para que Deus perdoasse. Então eles tinham essa consciência que Deus estava ali naquelas quatro paredes, naquele ambiente, ali no Santo dos Santos. E Jesus, ao conversar com aquela mulher, diz assim: olha, Senhor, vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Nós, samaritanos, é no Monte Gerizim. Aí Jesus diz assim para ela: mulher, podes crer-me, que a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira pregação da palavra de Deus, é aquela que é pregada em espírito e em verdade. Porque é aquela que transforma. É aquela que o cara Nicodemos, lá em João 3,3, ele não entende. Embora sendo um doutor da lei, um instruído na palavra de Deus, ele não conseguia compreender isso. Porque até então, para quem não conhece a verdade do Evangelho, ela é escura, os nossos ouvidos, os nossos olhos estão tampados para essas verdades. Então, quem não conhece Jesus ainda, é como se estivesse cego e surdo. E só quem pode tirar o tampão dos ouvidos e as camas dos olhos é a mensagem do Evangelho. Então aqui Barnabé se alegra muito e exorta os irmãos a permanecer no Senhor Jesus. Por quê? Porque Barnabé era homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor naquela comunidade. Ou seja, uma igreja repleta de homens e mulheres que adoravam a Deus verdadeiramente, que sabiam aonde queriam chegar, sabiam o valor da verdadeira adoração. Amados, o tamanho, o rebuliço santo que aconteceu aqui em Atos, que esses irmãos, esses homens, eles faziam muitos prodígios também. Eles curavam pessoas. E a igreja, ela cresce vendo esse cenário crescer diante dos olhos dele. Aquele coxo se levantar, aquele cego ele poder ver, ter a vista novamente. Então isso era normal no meio da igreja. Era normal em Antioquia os dons e talentos estarem a todo vapor. Era muito comum. Porque era uma igreja forte em fé. Era uma igreja que tinha homens na sua liderança que, acima de tudo, confiavam em Deus. Eram homens que não apenas confiavam em Deus, mas dissemiam essa verdade do Evangelho. Eles acreditavam de tal forma que estavam dispostos a entregar sua própria vida pela verdade do Evangelho. E qual é o nosso compromisso com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Você que está me ouvindo na sua casa, qual é o seu compromisso que você tem com as verdades do Evangelho? Você que já é crente há muito tempo, você que já é crente há 20 anos, 30 anos, 25 anos, qual é o seu compromisso com a mensagem do Evangelho? Ou apenas você retém essas verdades para você e não consegue espalhar para os seus vizinhos, para as pessoas que você conhece no seu comércio, pelas suas redes sociais? Será que nós somos tão egoístas até esse ponto?
Então, a igreja que cresce na graça verdadeiramente de Deus. Então, Barnabé era um cheio de fé e do Espírito Santo. E no verso 25 diz que Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. E é interessante, aqui tem, de acordo com alguns teólogos, da morte de Estevão até essa parte aqui, que Barnabé saiu ao encontro de Saulo, se passou-se no mínimo 8 anos. Pelo menos 8 anos da morte de Estevão, que Paulo ainda não tinha sido convertido ao Senhor, não tinha sido chamado ao Evangelho ainda. Até esse momento, pelo menos 8 anos se passaram. E Paulo estava na sua cidade, depois da convenção dele, estudando a palavra de Deus. Estava se aperfeiçoando na palavra de Deus. E foi, de acordo com alguns teólogos também, que foi nesse momento, enquanto ele estava estudando, que ele teve revelações profundas e extraordinárias da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Barnabé sente-se na necessidade de buscar alguém que o ajude. Alguém que o ajude a lidar, né, a ensinar, já que essa igreja cresce tanto, lá em Antioquia, aqui os gregos, os irmãos, os gentios estão se convertendo, a igreja cresce abundantemente. Então, Barnabé se sente na necessidade de buscar alguém para ensinar esses irmãos como permanecer na fé, como pregar essas verdades do Evangelho. Então, ele procura Saulo na sua terra, na sua cidade, e o traz para que assim possa educar. E no mínimo ano, no verso 26, eles doutrinam todos esses irmãos que estavam lá em Antioquia, na igreja. Sabe, irmãos, eu fico, quando eu estava meditando nessa porção aqui, algo que a gente muitas vezes lê, relê, mas não consegue enxergar. A gente não consegue ver, muitas vezes, o tamanho da graça de Deus na vida das pessoas. E eu digo, meu Deus do céu, a gente vê as profecias de Deus que foram anunciadas lá no passado, elas, muitas vezes a gente está lendo e não consegue enxergar ela por falta de atenção. A gente percebe aqui, passa por cima na leitura artificial que a gente faz. A gente não consegue enxergar que estão se concretizando literalmente aos nossos olhos. Eu digo, meu Deus do céu, quando eu parei para pensar nisso, né, nessas verdades que estão aqui tão implícitas, tão relevantes, e também olhando para os apóstolos, entendendo o lado deles, dizer, como se dissesse, será que Deus realmente abriu as portas da fé para esses homens, para essas pessoas? Então Pedro, como eu já disse no capítulo 10, ele sai para ver e de fato ele percebe que Deus de fato tinha abrido as portas. Então, meu amado, você que está me ouvindo, Deus abriu as portas da fé para você também. E o que é que você está fazendo mediante essas verdades que acabamos de ver? Então, todo esse livro, se nós pegarmos do capítulo 6 até o capítulo 11, por exemplo, vai estar falando basicamente isso. A conclusão, quando, aqui no verso 19, que eu dei um pulinho aqui, mas vou voltar agora, quando ele diz então aqui é o fechamento do capítulo 9 e capítulo 10. Então, já que Cornélio e alguns gentios se converteram, então, aqui se aplica perfeitamente, os que foram dispersos começam a pregar o evangelho também, né? No verso 20, para os gregos. Então, já que assim, Deus abriu a porta para eles, então vamos também pregar o evangelho. Então, eu percebo que o evangelho é pregado sem acepção. É para todos. E Jesus deixou bem claro que esse evangelho seria pregado a toda criatura. Então, quando Jesus disse a toda criatura, seria ilógico se pensar que apenas um grupo de pessoas, ou apenas uma raça, iria se salvar-se.
Então Jesus deixa bem claro nos evangelhos, esse evangelho será pregado a toda criatura. Então todos, sem exceção, vão ter o privilégio de ouvir a mensagem desse evangelho. Mas, eu quero dizer outra verdade, nem todos vão estar com seu coração e com sua mente aberta para as verdades desse evangelho. Então, qual vai ser a nossa resposta diante desses fatos? Diante que Deus, Ele também agora, Ele escancarou as portas do céu para você. Porque até então, no passado, o véu que separava o santo dos santos, quando Jesus diz está consumado, ele se rasga de alto a baixo, permitindo que eu e você tenha livre acesso ao Pai. Então, qual vai ser a nossa resposta? Qual vai ser daqui por diante, você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você que já foi chamado para servir a Jesus, você que já ouviu a mensagem do Evangelho, qual vai ser a nossa resposta? É de ficar em casa apenas? Ou também de nos ajudar a espalhar essas verdades para aqueles que não ouviram ainda, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que talvez morreram nessa pandemia, aqueles mais de 40 mil que se foram, sem dizer sim para as verdades desse evangelho, talvez muitos deles. Então qual vai ser a nossa postura diante dessas verdades? Que você e eu, Deus escancarou as portas do reino dele para nós, mediante a pregação do evangelho. Então, perceba como isso é importante, sério. Quando eu prego o evangelho, eu estou permitindo, embora eu não seja santo milagroso, nunca vai ser. Mas quando eu prego o evangelho de Deus com fidelidade, eu estou, de uma certa forma, permitindo que aquela pessoa tenha acesso às verdades de Deus. Eu estou permitindo que aquela pessoa ela tenha contato com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse motivo já seria suficiente para que eu deixasse o meu comodismo de lado, deixasse a minha preguiça de lado e realizasse a missão. Deus, Ele nos dotou de dons e talentos para isso. Ele capacitou a sua igreja para isso. Que nós muitas vezes, nós dizemos, eu quero ser que nem Pedro, eu quero ser que nem Paulo, eu quero ser como um dos patriarcas. Não, você não vai ser que não, nenhum deles, pode ter certeza. Você é você. Você tem uma história para construir. Eu tenho uma história para construir. E essa história que Deus quer construir em nós, ela é muito pessoal. E de uma certa forma ela depende da minha realidade com Deus, do meu aperfeiçoamento com Deus, do estado de santificação que eu busco cada dia em Deus. Eu busco falar em línguas, eu busco ser um grande pregador, eu busco ser um grande teólogo, alguns dizem, mas a maior busca que nós devemos ter é a busca incessante por Deus, de conhecer cada vez mais Deus, de conhecer cada vez mais as verdades de Deus, que essas verdades que nos ajudam a crescer e entender o projeto de Deus para a nossa vida. Eu não sei se os irmãos perceberam, você percebeu na leitura, que Barnabé, ele não era diácono, ele não era presbítero, ele não era apóstolo, mas ele foi enviado até Antioquia para, de fato, comprovar o que Deus tinha feito naquela igreja lá. Então não precisa um ofício, embora isso seja importante, mas não precisa um ofício para você fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas que estão no anonimato fazem isso com primazia, fazem isso com alegria de coração, não porque apenas tem uma função ou um ministério específico,
Se sente na obrigação, porque eu sou pastor, porque eu sou presbítero, porque eu sou diácono, eu sou evangelista, eu sou missionário. Mas porque dentro do coração dessas pessoas que estão secretamente fazendo esse serviço também, tem alegria. Sabe por que tem alegria? Porque um dia eles provaram da graça salvadora de Deus na vida deles. Eles provaram isso que os gregos provaram aqui, isso que os gentios provaram aqui. E disseram, não, eu não vou ficar apenas com isso para mim, mas eu preciso, não, eu vou explodir aqui de tanta graça. Eu preciso espalhar essa graça para aqueles que não têm graça ainda. Então essa é a verdade, querido, que nós precisamos espalhar por todo o mundo. E é interessante que hoje nós estamos, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, ou até mesmo na época de Jesus, se pregar o evangelho a toda criatura, a todo mundo, seria um pouco, vamos dizer assim, estranho, complicado, porque você colocar pessoas nos 4 cantos da terra, do mundo, né? E de repente, como essas pessoas conseguiriam chegar, mas perceba que 2022, 2020, tem uma ferramenta chamada internet, rede social, que Renato pode estar aqui em Esperança, mas ele pode estar transmitindo lá do outro lado da terra, para os povos mais longínquos. Então basta apenas eu deixar de lado o WhatsApp, deixar de lado o Facebook, o Instagram, e entre outros, e pregar o evangelho na rede social. Fácil assim. Certa vez, um jovem pregador, ele cresceu e naquela comunidade, uma cidade, grande cidade, e uma igreja grande, e aquele rapaz que tinha vindo do interior, que tinha ouvido as verdades do evangelho também naquela comunidade, e a igreja, por ser tão grande, tinha muitas pessoas que trabalhavam, naquela comunidade, muitos diáconos, muitos presbíteros, pastores sem contar, missionários. Uma igreja que era bem servida de dons e talentos. Era uma igreja que a sua maioria eram homens financeiramente de boa remuneração, doutores, juízes, advogados. E esse rapaz, ele sempre pedia uma oportunidade para estar ministrando, nem que fosse um devocional ali no púlpito, mas ele não tinha uma oportunidade. Porque aquele que estava à frente da comunidade dizia, não, a nossa igreja tem muita gente influente, e vai que você diz algo que desagrada aquelas pessoas, e talvez aquelas pessoas não venham mais para a igreja, talvez o juiz não venha mais, talvez aquele doutor ele não venha mais, se você disser algo que está dentro do seu sermão, dentro da sua estrutura, que vai e machuque ele. Então ele muito desanimado, decepcionado, porque só era não, não e não. E certa vez, ele no seu sítio, ele disse, já que eu não posso pregar lá, eu vou estar pregando aqui no meu sítio. Eu vou fazer de conta que o milho, o feijão, minha plantação de feijão são as pessoas. Que tudo isso aqui, as pessoas, eu vou pregar o evangelho. E esse homem faz isso, parece loucura, né? E ele faz isso, querido. E não sabia ele que atrás do sítio dele, o seu vizinho estava escutando aquilo que ele estava dizendo. E quando aquele homem disse, Deus, se aquilo que eu acabei de falar para você, a graça salvadora de Deus alcançou a sua vida, tocou no seu coração, glória a Deus por isso. E aquele homem do outro lado do muro exalta a Deus, porque a graça de Deus, ela se revela por meio da pregação. Isso não quer quantidade de gente, quer apenas disposição. Foi isso que aconteceu aqui. Embora uma perseguição ferrenha, que aconteceu nesse contexto aqui, mas os irmãos, eles não deixaram de anunciar as verdades desse evangelho. Que nessa noite, essas verdades que nós ouvimos aqui, e a exortação que Barnabé diz para os gregos,
que exortou que eles permanecessem firmes no Senhor Jesus. Então a exortação, para finalizar, que eu quero fazer para você nessa noite, para você que já conhece o Senhor Jesus, a exortação que eu faço para você é que você busque cada vez mais Deus e permaneça firme nele, verdadeiramente. E a exortação que eu faço para você que está me ouvindo, que é apenas amigo, vamos dizer assim, do Evangelho, apenas aquele que gosta de ouvir, porque não tem talvez o que fazer nos domingos, porque alguém o convidou, talvez é a primeira vez que você está me ouvindo nessa live, nessa programação, a exortação que eu faço para você: escute as verdades de Deus. Busque Deus também, porque Ele tem um melhor para você. Ele tem um plano para você estabelecido. Então seja curioso e descubra o plano de Deus para a sua vida. Qual o propósito que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. E eu queria finalizar orando pela sua vida. Orando e entendendo que o projeto de Deus é para todos. Todos aqueles que escutam as verdades do Evangelho. As verdades do Evangelho que o apóstolo Paulo diz, como eu já disse anteriormente, Romanos 1,16, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essas verdades que pode transformar a sua vida, que pode você que está no vício da droga, na cachaça, você que está desesperado, talvez que tentando se matar, por tanta notícia que chega aos seus ouvidos, você que talvez que não acha motivo mais para viver por causa da depressão, por causa do alcoolismo. Essas verdades do Evangelho podem tirar você. Pode libertar você verdadeiramente. Se você crê. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Para a salvação. Então Deus pode mudar a sua vida no estalar de dedos. Basta apenas você crer verdadeiramente. Vamos orar. Pai Santo querido, te louvo, Senhor, pela tua palavra. Porque ela nos constrange, Deus. Ela nos faz pensar no passado quem éramos. E olhando para o presente, quem somos. O tamanho da graça salvadora que o Senhor gerou por meio de ti em nós, Senhor. Embora sem merecer, embora algo que não se pode comprar, que nós não podemos comprar essa graça, que ela é de graça de fato, mas o Senhor dá voluntariamente a quem quer. O Senhor nos ajuda, Pai, a pregar o teu Evangelho, Senhor. Não permita que nós venhamos a esmorecer. Não permita, Pai, que essa pandemia venha fazer teus filhos enfraquecer na fé. Não permita, Pai, que aqueles que estão viciados na droga, na cachaça, Pai, venham morrer sem pelo menos ouvir as verdades do teu Evangelho, Senhor. Que o Senhor possa transformá-los genuinamente. Pai, venha estar salvando, Pai, essa pessoa que quer se matar, Pai, nesse momento. Venha, Pai, estar salvando essa pessoa que está presa, Pai, nessa depressão horrível, Senhor, que só ela e Deus sabe o que é isso. Venha estar curando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Venha estar sarando seus filhos, Pai. Venha estar, Pai, consolando essas famílias que estão, Pai, destruídas porque perderam seus entes queridos, Deus. Venha estar sarando, Pai, o teu povo, trazendo refrigério, restauração, Pai. A esse Deus gracioso e bendito que eu quero render graças e agradecer por tudo que Ele tem feito, Pai, na minha família, na tua igreja, Senhor, no mundo todo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu agradeço aqui a oportunidade e tenho certeza, assim como Deus falou comigo, Ele também falou com você.